Pessoal, nós continuamente falamos, se a mão direita te faz pecar, então corta ela. Se o seu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua cabeça te faz pecar, então corta ela. Então, porque na verdade nós somos grandes pecadores. Porque todo o nosso corpo está cheio de pecado, então não tem como deixar nenhum membro sequer. Por isso, o que a Bíblia nos fala? Ela explica exatamente sobre o pecado. Mas até entre as pessoas que querem resolver seu pecado e as pessoas que conhecem exatamente seu pecado são bem diferentes. A pessoa que pensa, eu menti, eu enganei os outros. Tem pessoas que pensam que o pecado é simples assim. É só consertar isso. Então, essa pessoa quer consertar e quer fazer alguma coisa. Mas a gente continuamente querendo resolver alguma coisa do pecado, a gente pode enxergar a grande raiz que existe nele. E quando a gente enxerga a raiz do pecado em nós, não tem como resolver isso e aquilo. Antes a gente falou sobre o leopardo. O leopardo em si, ele tem aquela natureza cruel. Pode parecer que a gente alimentando, cuidando, ele vai ser bonzinho, mas dentro dele tem aquela natureza cruel. Então, aquele chefe de tribo tinha que matar o leopardo. E ele não matou o leopardo. E quando as crianças viram o leopardo pequenininho, pensaram, é só dar mingauzinho. E aquelas 3 crianças foram mortas pelo leopardo. Eles pensaram sobre o leopardo de uma forma muito simples. O leopardo em si, as crianças não sabiam que ele tinha natureza cruel. Nós, assim como o leopardo, quando fazemos boas obras, parecemos que somos bonzinhos. Mas quando o mal trabalha em nós, o ser humano se torna muito mal. Por isso, a Bíblia, para falar como o nosso pecado foi perdoado, através do Davi, que adulterou com a mulher de Urias e matou a Urias, Deus mostra isso. Então, como o Davi, ele pôde receber o perdão do pecado? Então, a Bíblia explica exatamente qual foi o processo de Davi cometer pecado. Então, conversando com bastante gente sobre sobre o pecado e o perdão do pecado, eu falo sobre Davi. Então, quando eu pergunto, você sabe como Davi cometeu pecado? Então, todo mundo responde, sim, eu sei. E quando eu pergunto, como ele cometeu pecado? Davi, ele espiou a mulher de Urias tomando banho, e aí ele a chamou, e aí ele coabitou com ela. E aí eu pergunto, sim, muito bem. E eu quero perguntar mais uma coisa. Depois que Davi cometeu o pecado, ele adulterou com a mulher de Urias e matou a Urias, mas a minha curiosidade, você sabe como Davi recebeu perdão desse pecado? Infelizmente, as pessoas não sabem bem disso. Por que vocês acham que a Bíblia escreveu sobre Davi ter adulterado com a mulher de Urias?
Através dessa história, Deus queria nos ensinar como Davi recebeu o perdão desse pecado. E assim está escrito na Bíblia exatamente e com detalhes como Davi recebeu o perdão desse pecado. Então, se souber disso, é tão fácil. Mas, com certeza, as pessoas leem essa Bíblia. As pessoas conhecem bem essa história. Mas de todas essas pessoas, de 10, sabe como Davi cometeu pecado? Ah, sim, eu sei bem. Tá, então me explica. Explica bem direitinho. E sabe como Davi recebeu perdão desse pecado? Ah, não sei bem. Eles não sabem. Deus não escreveu na Bíblia sobre como Davi pecou para ficar interessante a Bíblia. Mas para explicar exatamente sobre a Bíblia, sobre o perdão do pecado, né? Como Davi cometeu pecado, vamos falar do começo de novo. Davi acordou tarde do seu leito e ele estava andando pelo seu reinado, lá pelo teto. E ali ao redor do reinado, muitas pessoas viviam. E ali tinha uma mulher tomando banho à noite. E Davi achou muito bonita aquela mulher que estava tomando banho. E foi pesquisar quem era e descobriram que era a mulher de Urias. Era Batseba. Porque ela tinha passado o período das mulheres, ela estava tomando banho e aí ela coabitou com Davi. E assim foi descoberto que ela coabitou com Davi. E que ela engravidou de Davi. E para Davi poder esconder esse pecado que ele cometeu, ele criou todo um clima e um momento para que o marido pudesse dormir com a sua esposa. Mas o marido não dormiu com a sua esposa. E no dia seguinte, ele deu bastante bebida alcoólica para o marido. E bebendo bastante, porque a pessoa perde o seu raciocínio. E ele desejou com que, perdendo o raciocínio, ele pudesse coabitar com a sua esposa. Ele ficou bêbado, mas ele não voltou para sua casa. E pela terceira vez não deu certo. E aí ele escreveu uma carta e mandou para Joabe. Ele mandou uma carta para Joabe falando: coloca Urias na frente da batalha. E Joabe, conforme a ordem de Davi, colocou Joabe na frente da batalha. E Urias assim morreu. Esse foi o processo de Davi cometer pecado. Quando a gente lê a Bíblia, isso aparece em 2 Samuel capítulo 11. Em 2 Samuel capítulo 11, essa palavra nos ensina muitas coisas. No capítulo 12, Deus mandou o profeta Natã para Davi. E ele está repreendendo a Davi. Repreendendo a Davi, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então tem uma realidade aqui. Ele explicou cada processo de Davi ter cometido pecado. Então vocês todos devem falar:
que o Davi ele acordou à noite e daí ele estava andando sobre o telhado do seu trono e viu uma mulher tomando banho e ele pegou essa mulher e cometeu pecado. Foi assim que ele pecou e assim ela engravidou. E porque não tinha jeito, ele matou o marido. Então tem todo esse processo de como ele cometeu pecado. E assim depois o Davi cometeu pecado. Mas o profeta Natã, ele repreendeu a Davi. E depois, o que tem que aparecer? Então, novamente, ele cometeu pecado, matou a Urias. E para perdoar esse pecado, quando ele cometeu pecado, ele pecou assim, 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 assim. E para receber o perdão do pecado, tinha que aparecer assim. Para receber o perdão do pecado, tem que fazer assim, 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 assim. Assim você poderia saber. Assim, 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 ele cometeu pecado, assim, 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 ele foi perdoado do pecado. Foi assim que ele cometeu pecado. Então assim eu vou receber o perdão do pecado. Então tinha que estar escrito dessa forma. Mas a Bíblia, ela nos surpreende por quê? No final, o profeta Natã repreendeu a Davi. E em 2 Samuel 12:12. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Versículo 13, olhem aqui. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então, qual é a verdade que nós temos que aprender aqui? Aqui teve o processo de como Davi cometeu pecado. Através desse processo, ele cometeu pecado. E para receber o perdão do pecado é através desse processo. Então, a gente já compreendeu de uma forma muito fácil. Não é verdade? Assim foi que você cometeu pecado. Mas o que a Bíblia nos fala? Então, mostra exatamente todo o processo de como o Davi cometeu pecado. Mas o surpreendente é que para perdoar o pecado também tinha que estar mostrando todo o processo. Mas essa Bíblia que nós temos, eu não sei se faltou alguma parte da Bíblia, eu não sei quem estava escrevendo, se alguém dormiu, ou se perderam uma parte dos pergaminhos. Eu não sei disso, mas está escrito todo o processo de como ele cometeu pecado. Mas não aparece o processo de como o pecado foi perdoado. Simplesmente está falando, Deus perdoou teu pecado. O que nós desejamos? Através desse processo você cometeu o pecado. E desse processo seu pecado foi perdoado. Então, se tiver escrito exatamente isso na Bíblia, porque ele cometeu pecado assim, então, através desse processo, ele vai poder receber o perdão do pecado. Então, é só fazer assim, fazer tanto assim, fazer até aqui, então você vai ser perdoado do pecado. Então, através desse processo, nós poderemos receber o perdão do pecado. Mas o triste é que está escrito exatamente todo o processo de como ele cometeu o pecado. Mas não está escrito todo o processo de como nós podemos receber o perdão do pecado. Isso é estranho. Como não está escrito como nós podemos receber o perdão do pecado? Quando Deus escreveu essa Bíblia? Então, se ele escreveu o processo de como cometer o pecado, tem que estar escrito o processo de como receber o perdão do pecado. Mas não está falando nada sobre o processo de como receber perdão do pecado. Só está falando do resultado. O teu pecado também foi perdoado.
Se eu souber desse processo, então também posso receber perdão do pecado. Por que Deus não falou o processo de como receber perdão do pecado? Então, a maioria das pessoas pode pensar assim. Mas uma verdade que Deus quer nos ensinar aqui é o quê? Cometer pecado somos nós que cometemos. Mas o processo de perdoar o pecado, porque não tem método do homem fazer isso, porque isso é um trabalho que Deus faz. Se colocar um processo ali do meio do homem, então é o homem que vai tentar perdoar o seu pecado. Então, se Deus, da mesma forma que ele escreveu o processo de como nós pecamos, o Davi pecou e depois como ele recebeu o perdão do pecado, então o homem tentaria receber o perdão do pecado. Deus não queria saber o método do homem ter seu pecado perdoado. Se o homem soubesse disso, o homem utilizaria seu método para perdoar o seu pecado. Então, para o homem poder receber perdão do seu pecado, o homem de jeito nenhum pode fazer isso perfeitamente. Eu li Isaías 53. O que está escrito em Isaías 53? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, quando eu li essa palavra, parece que ela bateu no meu coração. Porque desde criança eu frequentei a igreja. Eu pensava que eu confessando, me arrependendo do meu pecado, eu seria perdoado dele. Eu pensava que eu tinha que me esforçar de alguma forma para ter meu pecado perdoado. Porque Deus não pode lavar o nosso pecado pelo esforço do homem. Então Deus teve que mandar Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio nessa terra para lavar o nosso pecado. E nós tínhamos que passar o nosso pecado para Jesus Cristo, para Ele resolver esse pecado. Mas em Isaías capítulo 53, versículo 6, está escrito assim: nós cometemos pecados, mas para passar o pecado para Jesus, não somos nós que temos que fazer isso. Se a gente tivesse 5 ou 10 pecados, isso seria possível. Vamos supor que nós tenhamos que passar o nosso pecado para Jesus. Aquelas dezenas, centenas, milhares, milhões de pecados. Você pode passar tudo isso para Jesus? E se sobrar um pecado em nós, por causa desse pecado nós temos que ir para o inferno. Por isso, nosso pecado, nós passarmos para Jesus, isso em si é impossível. Se você passar o seu pecado para Jesus, então não existe ninguém que vai poder ser perfeito. Se Deus passar o nosso pecado para Jesus, então isso é passado de uma forma perfeita. Então, o que está escrito em Isaías 53, 6? Qualquer coisa que você faça, não tem problema. Mas o perdão do pecado você não bota a mão. Você passar o seu pecado, nem isso você pode fazer direito. Eu vou passar o seu pecado para Jesus. Então, antes da gente passar o nosso pecado para Jesus, então Ele passou os nossos pecados e transgressões para Jesus. Eu, quando era criança, orava para Jesus cuidar e se responsabilizar pelos meus pecados. E eu pensava que dessa forma funcionaria. Mas para passar o pecado, não somos nós quem fazemos isso. É Jesus, é Deus quem tem que fazer isso. Por isso que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Porque passar o pecado, isso foi um trabalho que Deus fez.
Então, Isaías 53:6 está escrito: todos nós andávamos descarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Porque foi Deus quem passou nosso pecado para Jesus. Qualquer pecado que seja, até um pecado pequeno não está, gente. Foi Deus quem passou para Jesus Cristo. Pode estar sobrando na nossa memória. A gente pode estar se lembrando do nosso pecado. Mas, na verdade, a Bíblia diz que nós não temos mais pecados. O nosso pecado já passou para Jesus Cristo. Então, o pecado que nós cometemos é pecado, mas porque esse pecado passou para Jesus Cristo, não existe nada que nós possamos fazer pelo pecado. Então, pelo problema do pecado, nós não temos nada para fazer. Quem tem que fazer é Jesus Cristo. Quando a gente vê em Jeremias 33, versículo 33, está escrito: eu perdoei os seus pecados. De nenhum modo me lembrarei das suas iniquidades para sempre, diz o Senhor. Então, está escrito que eu perdoarei e não me lembrarei mais dos seus pecados, diz o Senhor. Foi Deus quem falou assim. É uma palavra tão preciosa. Então, o processo de perdoar o pecado, desde o momento que o pecado passou para Jesus, ou nós fazemos o trabalho até de cometer o pecado, mas depois o processo de perdoar os pecados, passar o pecado para Jesus, todo o processo foi Deus quem fez, passando para Jesus Cristo. Por isso, Davi, recebendo o perdão do pecado, está escrito detalhadamente como ele cometeu o pecado. Mas o perdão do pecado não aparece o processo exatamente. Porque ele pensa que a gente vai se esforçar para ter esse pecado perdoado. Você só cometeu o pecado. Mas o perdão do pecado, eu é quem vou dar. Você não consegue fazer isso. Eu é quem vou fazer. As mães são assim com as crianças. Você só suja a sua roupa. Porque lavar roupa sou eu quem vou fazer. Eu é quem vou passar a sua roupa. Então, a mãe não manda o seu filho passar a sua roupa. Não manda o seu filho lavar a sua roupa. É a mesma coisa. Então, em 1 Samuel capítulo 11, 12, 2 Samuel capítulo 11, 12, Deus mostra para a gente como a gente pode ter o nosso pecado perdoado. Por isso que Deus escreveu detalhadamente como Davi cometeu o pecado. E escrevendo como Davi cometeu exatamente o pecado, então acabou esse processo de Davi cometer pecado. E depois, qual é o trabalho de Deus? Ele mandou o seu servo Natã e está falando sobre o perdão do pecado. Então, o que Natã está falando para Davi? O seu pecado foi perdoado. Quem? O Senhor te perdoou o pecado. Então, no processo do perdão do pecado, o homem não tem nada para fazer. Porque o homem em si, ele não pode colocar a mão no perdão do pecado. Por isso, ele não mostrou como o homem pode ter o seu pecado perdoado. Ele não falou isso, mas ele falou sobre a cruz de Jesus Cristo. Porque através do sangue de Jesus Cristo, nosso pecado é perdoado. Então, para ter o pecado perdoado, não somos nós quem fazemos alguma coisa. É Deus quem faz, é Jesus Cristo quem fez. Se Jesus Cristo perdoou o nosso pecado, foi perdoado de uma forma perfeita.
Se Deus ele já resolveu o nosso pecado, ele resolveu de uma forma perfeita. Então, o que a Bíblia falou para Davi? Você cometeu assim, assim, assim o pecado. E assim que Deus perdoou o teu pecado. E assim o profeta Natan falou para Davi. Ele está falando como o pecado foi perdoado. E naquele dia, o Davi recebeu o perdão do pecado. Está escrito assim na Bíblia. Nós cometemos pecados, mas não temos poder de perdoar esse pecado. Mesmo Jesus Cristo tendo morrido na cruz, muitas pessoas pensam ainda que tem pecado. Então não venha a cruz como algo perfeito. Porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. A coisa mais má é a pessoa tentar se esforçar para lavar o seu pecado. Então, se eu estou tentando lavar o meu pecado, eu acho que eu sou mais poderoso do que Jesus Cristo. É uma coisa muito arrogante. Nós cometemos pecado. E nós não podemos perdoar esse nosso pecado sozinhos. É Deus quem tem que perdoar, é Jesus Cristo quem tem que perdoar. Porque Jesus Cristo, ele perdoa de uma forma perfeita. Nós temos que saber que ele não perdoa de uma forma vaga. Nós temos que aceitar pela fé que os nossos pecados foram perdoados. Não existe nada mais a fazer se não acreditar nessa verdade. A Bíblia diz que nosso pecado foi perdoado. Deus está falando que o nosso pecado foi perdoado através de Natan. Foi assim que Davi recebeu o perdão do pecado. Muito obrigado.